Diz assim a palavra de Deus. Em Juízes capítulo 1, versículo de número 1. E sucedeu que depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, e eis que lhe dei essa terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele, e subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus, os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens, e acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos jebuseus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e a tomaram, e a feriram ao fio da espada, e a cidade puseram fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. E era, porém, dantes o nome de Hebrom, Kiriate Arba. E feriram a Sessai, e a Aimã, e a Talmai. E dali partiu outros moradores de Debe. Dantes o nome era Debi Kiriate Zefá. E disse Caleb: quem ferir a Kiriate Sefé a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E a tomou Otinuel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Nós sabemos que, após a morte de Josué, toda a nação de Israel esqueceram tudo que Deus tinha feito através de Josué. Nós vemos que Samuel foi o último juiz e profeta. Após a morte, a Bíblia diz que o Senhor agora vai levantar homens. E por que não dizer também mulheres? Porque Débora fazia parte também dessa equipe de juízes, que também ajudou a dar livramento à nação de Israel. Deus levantou homens depois da morte de Josué para então expulsar os cananeus. Quem era a pastora? Os cananeus. Era um povo predominante do Oriente Médio. Era um povo que ali, que hoje considerado, né, da Síria, o Líbano, a Jordânia, Israel. Aquele povo ali considerado naquela época. Hoje é o Líbano, Israel, Jordânia, Síria. Aquele povo daquela época era um povo cujo Senhor havia falado que eles teriam que exterminar esta gente de dentro da nação de Israel. Eles tinham que vencer esses inimigos de Israel. Só que em vez disso, eles se ajuntaram aos inimigos, casaram as suas filhas com esses inimigos, e eles passaram a se corromper com os deuses estranhos desses inimigos. Percebe que era um povo pagão. O próprio Salomão também casou aí com várias mulheres pagãs e acabou se corrompendo com seus próprios deuses pagãos. Agora Deus levanta em juízes homens que livrem a nação de Israel. Porque era o período dos reis, agora a monarquia
agora chega o momento em que Deus levanta homens. Por quê? Porque o povo esqueceram de Deus e Deus levantou os inimigos das cidades vizinhas para então fazer com que o povo de Israel chegasse na posição que Deus queria que eles chegassem. Deus usou os seus próprios inimigos cananeus. Era um povo mestiço, era um povo que, embora vivesse em Canaã, era um povo do Oriente Médio e que se tornaram ali dentro do povo de Israel, botando ali as suas famílias, as suas casas, e foram construindo dentro do povo de Israel. Era um povo mestiço, era um povo misturado, que inclusive também quando o povo no Êxodo saiu do Egito, foi também levado lá dentro do Egito um povo que saiu com o povo de Israel pelo deserto, que foi considerado populacho, uma mistura de pessoas entre o povo de Israel. Então essa geração de cananeus, heveus, jebuseus, amorreus, era um povo que eram inimigos de Israel, que teriam que ser excluído, exterminado pelo povo de Israel. Só que quando Josué morre, tudo aquilo que eles aprenderam de bom através de Josué, eles agora começam a esquecer. É como José no Egito. Quando José morreu e quando veio uma nova geração, eles esqueceram de tudo que José fez e de Faraó que ajudou José naquela época. Então foram passando as gerações e foram chegando 40 anos uma geração, 80 anos outra geração, e eles foram esquecendo de Deus. E eu quero abrir nessa noite um parênteses para você e para mim, para entendermos o porquê de muitos sofrimentos causados nesta geração. Por quê, pastora? Porque os anos foram se passando e a geração dos que serviam a Deus verdadeiramente passaram a ser esquecidos. O nosso Deus passou a ser esquecido por gerações que lá atrás eram homens e mulheres de Deus, serviram a Deus de verdade, praticavam a justiça, praticavam a verdade, e hoje uma geração Nutella. Fala, Jesus, pode deixar. Uma geração que não quer passar sofrimento algum. Uma geração que se esqueceu de Deus. Uma geração que se esqueceu de praticar a verdade. Uma geração que se esqueceu de servir a Deus em espírito e em verdade. E por conta dessa geração atual, que fez aliança com o inimigo, fala, Jesus, pode deixar. Por conta desta geração atual, do tempo presente, que fez aliança com os idólatras, com os cananeus, com os ferezeus, com os jebuseus, com os amorreus, por conta disso, Deus levantou inimigos para entrar em Israel. E hoje a mensagem para a nação brasileira: Deus permitiu que esta geração de hoje, uma geração que se esqueceu dos preceitos do Senhor. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Uma geração que se esqueceu dos bons costumes. Uma geração que hoje apoia a mentira e crucifica a verdade. Eu já falei isso lá atrás, volto a repetir. A geração que apoia Barrabás e crucifica Jesus. Uma geração que escolhe o profano, o imoral, o adúltero, o roubador, o mentiroso, o falso, o enganoso e bota o verdadeiro na berlinda. O que é isso, pastor? É inversão de valores. É inversão de valores. O certo passa a ser errado. O errado passa a ser
certo. E isso está na religião, na política, no evangelho. Falo. Isso está em todo o segmento. Isso está em todas as áreas. Por quê, pastora? Porque Jesus está voltando. Porque agora é tempo de cumprir o que diz a palavra. É tempo da apostasia, o afastamento de Deus. Pessoas que se afastam de Deus se aproximam do que é errado. Pessoas que apoiam o erro, todavia ela tem um seguidor, ela tem alguém que está na frente, liderando, porque tem os cabeça. É claro que tem, falo mesmo. Tem os cabeça. Quando Josué liderava, o negócio era diferente. Ele dizia, olha aqui, gente, o negócio é o seguinte: escolhei hoje a quem vocês querem servir. Todavia eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué era vivo, mas Josué morreu. Eita, meu Deus! Quando Josué era vivo, tinha gente de coragem, tinha gente combatendo, tinha gente guerreando, tinha gente pagando preço. Mas Josué morreu. E quando Josué morreu, após a morte dele, o povo começou a cometer todo tipo de pecado, principalmente a idolatria. Começaram a adorar outros deuses e fazerem culto a outros deuses. Juízes capítulo 1, versículo 1. Após a morte de Josué, então agora Deus começou a deixar os inimigos, ai meu Deus, os inimigos começaram a massacrar, maltratar o povo de Israel. Por quê? Porque Deus queria a atenção desse povo para ele, e não dividido. Deus não queria um povo dividido. Deus não queria um povo dividido. Assim como Deus não quer uma nação dividida. Assim como Deus não quer uma nação dividida. Hoje nós temos uma nação que clama a Deus. E ao clamar a Deus, como o povo de Israel na época, mesmo que cometia os seus pecados, clamava a Deus, e Deus levantava um libertador. É aqui no livro de Juízes. Você vai ver Sansão, Eude, você vai ver Otiniel, você vai ver Débora e tantos outros libertadores. Jefté. Você vai ver esses homens sendo levantados e para coisas específicas. Eles foram homens que foram levantados na geração aqui de Juízes, porque Deus precisava dar libertação ou liberdade ao povo dele dos inimigos que conviviam na terra de Canaã. Os inimigos que eles deveriam ter vencido quando entraram em Canaã, e eles não derrotaram. E esses inimigos, vivendo em Canaã, começaram então agora a colocar cabresto, fazer esse povo ficar debaixo da escravidão. Por isso agora Deus levanta juízes para então livrar o povo de Israel. Eram homens que Deus levantou para aquele momento. Para aquele momento, Deus levantou aquele povo, juízes, para livrar o povo naquele momento. Eles viviam ali, mas era um povo dividido. Eram inimigos vivendo em Canaã. Eita, meu Deus! Alô, Jesus, pode deixar que eu falo. Inimigos vivendo em Canaã. Eram inimigos vivendo em Canaã. Talvez você não está entendendo.
Mas esse inimigo que convive com você, ou que vive na sua casa, no seu ministério, esse inimigo dentro da nação brasileira, é uma ferramenta de Deus sendo usada para trazer Israel, e no caso aqui, a nação brasileira, para novamente a busca, trazer novamente para perto dele. Talvez você não quer aceitar o fato de ter que conviver com o inimigo na mesma casa. Talvez você não quer aceitar o fato de conviver com o inimigo no mesmo local de trabalho. Talvez você não quer aceitar o fato de conviver com o inimigo no mesmo lugar que você reúne, no seu ministério. Mas muitas vezes esse inimigo foi levantado para aprimorar a sua fé, para aprimorar a sua vida com Deus. Pastora, mas é difícil. Claro que é. Se fosse fácil, todo mundo conseguia. É difícil conviver com a família dividida, com o ministério dividido, com a igreja dividida, com a nação dividida, conviver com o inimigo, ver eles colhendo o que você plantou, ver eles colher o que você plantou, vê-los usufruir daquilo que você trabalhou para conquistar. É difícil. É muito difícil. Mas Deus está levantando um libertador dentro da sua casa. Deus nesta noite me deu esta palavra em Juízes para dizer para você que Ele está levantando um libertador dentro da tua casa. É alguém específico para esse fim. Eita, meu Deus! A nação brasileira durante muitos anos conviveu com o inimigo. Eu já vou encerrar a mensagem. Eu confesso a você que eu estou bem cansada. A nação brasileira, durante anos, conviveu com inimigos. Mas a geração que foi chegando depois de Josué tiveram que lutar com esses inimigos para serem aperfeiçoados na guerra, para serem prontos para a guerra. Deus foi permitindo inimigos dentro da nação de Israel, em Canaã, para quê? Para aperfeiçoar a nova geração para a guerra. Hoje, a nossa guerra não é contra carne e contra sangue. Antigamente, era teocrático, era Deus que fazia. Hoje, a nossa guerra é espiritual. Antes era Deus que lutava. Ele enchia os libertadores do Espírito e Ele mandava ver para cima. Era guerra. Era guerra. Era olho por olho e dente por dente. Era guerra. Eles partiam para cima e Deus permitia. Aí vinha uma geração que se afastava de Deus e Deus botava os inimigos em cima deles para fazer eles lutarem. Para quê, pastora? Para fazer eles ficarem fortes na guerra. E quando eles começavam a lutar e viam que não estava tendo êxito, eles começavam a clamar a Deus. Eita, canto, oremanda, canto, reca. Eles começavam a clamar a Deus. E ao clamar a Deus, Deus levantava libertadores. Deus está levantando libertadores
dentro da tua casa. Deus está levantando libertadores no teu ministério. Deus levantou libertadores na nação brasileira. Glória a Deus por isso. E cada guerra, cada luta com o inimigo que convive junto com você, é Deus dizendo assim: eu estou te preparando para a guerra. Eita, canchoremai. Cada inimigo levantado na sua vida, no seu ministério, na sua saúde, na sua família, é Deus dizendo: eu quero que você lute. Eu quero que você lute. Eu quero que você guerreie. Eu quero, porque você vai ser forjado na batalha. Eita, glória! Você está sendo forjado na batalha. Você está sendo forjado na guerra. Você não está entendendo por que é que esse inimigo está no seu encalço? Eita, Jesus! Estou falando para pessoas que estão me assistindo essa noite. Papai está falando com pessoas. Você não está entendendo por que é que Deus está levantando inimigos e permitindo que ele te persiga? Eita, meu Deus! Ele está falando: eita, glória, eu estou adestrando as suas mãos para o combate. Eu estou adestrando as tuas mãos para o combate, para a guerra. E esta guerra está em Efésios capítulo 6, versículo 12. Não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados, é contra potestades, é contra príncipes das trevas nas regiões celestiais. Toma posse esta noite, porque Deus está levantando libertador para usar no tempo e na hora dele. Homens que ficaram aqui, escrito no livro de Juízes e também na galeria da fé, como homens de combate. Homens de combate. Homens que foram levantados. Eita, meu Deus, glória. Estou falando porque papai está direcionando esta noite. Oh, glória. 13 juízes. 13 juízes. Aqui neste livro, 13. De várias tribos diferentes. Chefe militares e magistrados civis. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Aqui em Juízes, 13 de cada tribo foram levantados para serem usados como libertadores. Homens preparados, eita, chefes militares e magistrados civis para guerrearem. Eita, meu Deus, papai está falando esta noite. Eu já levantei os meus nesta terra.